isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês na palavra de Deus que vai ajudar você a entender como você pode chegar lá no 100%. Vai ficar melhor para você. Porque você pode tem esse coração bom aí com os 30, mas você não consegue receber o melhor de Deus, porque você nem conhece, você nem sabe. Gente, é o máximo. O melhor é bom sempre. Quanto mais você vai chegando nessa condição, mais Ele está agindo na sua vida. E você com capacidade dEle para fazer o que Ele quer no reino de Deus, aqui na terra. Esse é o objetivo, tá? Mas agora eu quero ver com vocês, depois nós vamos voltar aqui, deixa marcado, mas nós vamos lá em Números, capítulo 32. Veja aí. Números, capítulo 32, olha só isso aqui. Nós vamos ver aqui o que é a pessoa ficar só nos 30%. Números, livro de Números, capítulo 32. Está para trás. Então eu vou mostrar para vocês o que é se contentar com 30%, com pouquinho, a xepa da feira. Então veja aqui. O que é essa história aqui, na verdade? Essa história é que quando eles chegaram para atravessar o povo hebreu, que saiu do Egito, ficou no deserto, 40 anos, aquilo todo. Daí Josué assume, porque Moisés morreu, e agora Deus falou, é você que vai entrar com eles na terra prometida. E tudo foi falado dessa terra maravilhosa, que mana leite e mel. Vocês vão ter casas, vocês vão ter propriedades, vocês vão ter negócios, tudo pronto para vocês. Por quê? Vão tomar posse das coisas dos inimigos, que eles vão ser extirpados da terra. É para acabar com eles, porque eles não são povo de Deus e não querem. Ouviram falar e não querem nem saber. Eles querem guerrear com o povo de Deus. Então, quando eles chegaram na divisa para cruzar o Rio Jordão, para entrar na terra prometida, como diz aqui, 2,5 tribos desejam habitar na Transjordânia, que é no lado oriental do Rio Jordão, para cá, não para lá, onde está a terra prometida. Então eles quiseram ficar ali, porque aqui era lugar de negócios. Essas 2,5 tribos, que era Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, que depois aqui no meio ele explica melhor, mas não aqui logo. Então, essas eram metade da tribo de Manassés. A outra é Ruben, a outra é Gade. Então, essas 2,5 tribos, eles eram negociantes de gado, eles tinham muito gado. Então, quando eles chegaram aqui, esse local era um local apropriado para gado. Tinha muito capim, vegetação para sustentar o gado, e era um lugar que havia muito negócios com o gado. Então, eles chegaram aqui. Nós vamos ficar aqui, porque esse lugar é maravilhoso. Olha o versículo 5, então. Vamos ler o primeiro versículo. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis o lugar era de gado. Aí no 5, disseram mais, se achamos mercê aos teus olhos, eles vão falar com Moisés, né? Esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faz passar o Jordão. Aqui tá ótimo, tá bom, não, Moisés, vamos para lá, porque lá é a terra prometida, lá é tudo que Deus vai te dar. Deus tem promessa para você, você não sabe o que é maravilhoso, é coisa grande. Toda a promessa de Deus é grande, não é pouquinho não. Não é a xepa da feira, é grande. Não. Mas aí Moisés fala, escuta, mas como que vocês vão ficar estabelecidos aqui e os seus irmãos vão cruzar e eles vão ter que lutar? Eles vão lutar com os inimigos para tirá-los da terra
e possuir a terra, isso é vergonhoso vocês fazerem isso, vocês vão desgostar Deus. Nem dá, não. Olha, tudo bem. Então nós vamos deixar a nossa família aqui, porque esse local é ótimo para criar as crianças, é ótimo para a nossa família, para os nossos negócios, porque nós somos negociantes de gado, o local é apropriado para isso, aqui se faz negócio com isso, então nós vamos deixar, mas nós vamos lá guerrear, quando acabar nós vamos voltar, porque aqui é ótimo, nós não queremos saber nada de terra prometida. Isso é se contentar com o pouco. Aqui está o exemplo. Você nasceu de novo, Jesus resolveu algumas coisinhas na tua vida, fez blá blá blá, pronto. Senta e dorme. É isso, você não vai ter mais bênçãos que isso. Agora veja, que mesmo com isso, eles viveram aquilo ali, mas eles, quer dizer que Deus podia exterminá-los, amaldiçoá-los pela desobediência e tudo mais, mas pelo menos por eles terem ido guerrear, Deus permitiu e eles fizeram o negócio ali, mas ficou naquilo. Não foi o que aconteceu depois que eles atravessaram o Rio Jordão, todo o resto das tribos, sabe? Tá? Então, aqui, essa história é interessante porque eles escolheram se contentar com o mínimo de Deus. E não é para você viver essa vida. Estão me ouvindo? Não é para você viver essa vida. Não é isso que Deus quer para você, porque você quer resolver o problema da sua vida. Você tem o mínimo mesmo. Você tem um carro? Mas precisar de mais um também é mínimo. Você só está pensando nisso. Você não sabe o que Deus quer te dar, o grande, que é o 100%. Vai pensando, mas está suficiente. É porque Jesus está voltando também, gente, vamos largar a mão. Epa, é agora que é a hora de estar trabalhando como nunca. Quando ele chegar, ele quer ver os servos trabalhando, é esse que ele vai pegar. Tá valendo? Não é os que estão sentadão sem fazer nada? Esperando o quê? Né? Vocês estão acompanhando? Então, eles escolheram isso daqui. Deus permitiu, porque existe a vontade permissiva de Deus, que eu já ensinei aqui, de Balaão, né? Que foi lá profetizar contra Balaque. Vontade permissiva, mas depois ele morreu. Porque falou, mas você quer tanto, então vai. Então vai, mas quando chegar lá, você vai profetizar a favor de Israel, hein? Nada de profetizar contra Israel. Mandar diabo. Tá bom, então. Que até a mula falou com ele. Veja só. Então, é a vontade permissiva. Existe. Então, vocês querem ficar aqui? Tudo bem, vocês não vão ter o melhor, o grande que Deus tem. Porque as pessoas não conhecem Deus, acham que é isso aí a vidinha. É lógico que você vai escutar uma pregação que fala, gente, se contenta, né? Porque é isso que é por aí. E depois, sabe como que é? Você não está preparado, você não tem condição. Isso aí também não é bom para você, porque você vai ficar muito orgulhoso. Né? Porque você não pode ter tanta coisa, porque você fica orgulhoso. Mas tudo vai ser tratado com Deus. Teu orgulho vai para baixo do teu pé. Porque quem vai ser exaltado na sua vida é Cristo Jesus, porque você é servo dele. Tudo é dele, tudo é para ele. E com ele. Glória a Deus, tá? Então, aí é que está. Deus não insistiu, quer ficar aí e que fique. E lá eles ficaram e nunca eles tiveram o melhor de Deus, tá? Então, o que acontece? Eles puseram os negócios dele acima da promessa de Deus. Então, você presta atenção. Se você não põe coisa na sua vida acima da promessa de Deus para você. Tá, gente? Pensa nisso. Porque quem está satisfeito com os 30% vai pôr o que você tem, o seu interesse carnal, acima da promessa de Deus na sua vida. Também. Então, você não vai ter fruto. Porque o 100%, por isso que não se vê 100%, hein? Porque tem que fazer isso tudo. Tem que fazer o que Deus está falando, tá? Você vai se conformar com o que é pouco mesmo, só 30%, porque é caro o grande de Deus. Caros.
Quando você entrar no que é de Deus, você vai falar, meu Deus, como eu precisava e preciso de Deus, e não enxergava. Achando que a vida é aquela luta, uma luta idiota, com a força humana, que você nunca vai sair desse lugar. É só com Ele, é maravilhoso. Então vamos ver agora a 2 Reis de volta, vamos lá. 2 Reis. Vamos continuar aqui. O negócio é chegar no melhor de Deus, que é muito grande, tá? Então nós estamos vendo as fases de Eliseu. A primeira é que é assim, eu vou até o fim, né? Ele está seguindo, ele seguiu Elias. Eu vou, a primeira fase é essa. Você vai ficar até o fim? Eu vou. Não é? Esse foi o meu propósito. Eu não falei isso para você? Que eu falei, eu próprio, Jesus falou comigo. Porque quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, você sabe quando é uma ordem do Espírito Santo, quando é uma ordem, aliás, uma ordem de Jesus, quando é uma fala do Pai, você sabe. É maravilhoso. É uma coisa esplêndida. E Jesus, olha, Ana Maria, eu vou pôr o David com você, mas não frustre ele. Vai até o fim, é isso. Eu entendi. Não era para eu fraquejar. Quer dizer, eu tinha que tomar total cuidado com o meu relacionamento com Jesus. É isso que é. Para eu ter a conduta certa, para eu chegar até o fim. E eu fui até o fim. Até o último dia eu fui fiel. Firme. É isso aí que você precisa. Tá? Então vamos ver aqui, a primeira fase é essa. Tá? A segunda fase, agora é o versículo, nós estamos no capítulo 2 de 2 Reis, o versículo 7. Vamos voltar lá, de 7 a 9. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos a seco. 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me, escreve aí, e diga, pede-me. Digam, pede-me. E isso é importante, pode grifar aí. O que queres? Isso aqui é muito interessante você ver isso daqui. Muito embora aqui, isso aqui seja uma história que aconteceu no Antigo Testamento, mas eu estou extraindo princípios que é para ser usado, ainda podemos usar agora na Nova Aliança. Tá? E muito embora existem coisas que não são preciso mais, mas os princípios é o que vale. Então ele diz assim, olha, aqui no 7, ele diz, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança, porção dobrada, do teu espírito. Então, agora você grifa aí unção dobrada. Aqui, esse pedaço que nós já temos. Isso na antiga aliança, vocês sabem que o Espírito Santo vinha, saía, não era uma habitação constante. Vinha sobre a pessoa. Hoje ele flui porque ele está aqui dentro. Hoje flui. Ele não, às vezes a gente fala, desce Espírito Santo, o Espírito Santo desceu hoje lá na igreja. A gente tem essa terminologia, mas na verdade ele flui. Ele não está descendo nada, porque ele já desceu. Ele já desceu no dia de Pentecostes, nós recebemos, ele está dentro de nós. Agora ele flui, ok, gente? Então, porque agora no Novo Testamento, Jesus, quando na obra redentora de Jesus na cruz, ele fez toda a provisão da graça para nós, aonde foi também a vinda do Espírito Santo, para habitar dentro de nós com a unção já está dentro de nós. Então, não é que vai ter, por exemplo, eu preciso que desça mais unção, não. A unção é completa, está dentro. Quanto mais eu obedeço, entendo, medito, tenho revelação da palavra e vou fazendo, a unção aumenta, flui de dentro. Por isso que agora, no Novo Testamento, tudo de Deus vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro, que a religião é isso. A religião é cobrança, o que você tem que fazer, que não sei das... Não é isso, vocês estão entendendo. Agora flui de você que já está aqui dentro. Tá? Então, não é mais unção redobrada, não existe para nós unção redobrada. Não. Uai,
Pentecostes já foi. Hey, amém? Amém. Gravou? Captou? Porque não adianta você ficar orando para Deus te dar uma unção redobrada. Você tem que orar para o seu coração melhorar, receber a palavra, se encaixar nisso, entender, ter revelação e praticar. A unção vai aumentando. Você ouve Deus, você sabe o que Ele quer, você tem direção, você fica lá na presença dEle, Ele vai se comunicando com você, você vai sabendo. É tão comum esse fluir do Espírito Santo, que é difícil você ficar explicando, mas como é que você sabe? Eu sei porque eu sei porque eu sei. Como é que você sabe o seu nome? Você sabe, você sabe, você sabe. É isso aí. Ele flui, você sabe que você tem que fazer isso. Você sabe como que é que funciona. Porque está em você. É bárbaro. Então é isso que está dominando você agora, porque a sua vida é isso agora. Estão acompanhando? Então essa parte não tem, porque aí Jesus proveu a graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Então na graça está a unção total do Espírito Santo. É só andar na palavra que você vai ter unção. Quem é que falou que você não tem unção? Uai, uma pessoa está enferma, você pode impor as mãos. Porque você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, você é batizado. Ok? Você tem que crer que quando você ora, Deus age. E Deus age. Se não houve a manifestação na hora, pode ser depois. A pessoa vai receber. Se ela tiver fé, ela vai receber. Porque só recebe quem tem fé, tá? Então, no versículo 9, ele está dizendo aqui que é... Agora, presta atenção aqui. Não, no 10 agora. Tornou-lhe Elias, porque ele pediu unção redobrada. Dura coisa pediste. Dura coisa pedir, mas ele não quis dizer, não, porque não tem nada duro, difícil e nada impossível para Deus, não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer assim, puxa, eu estou muito orgulhoso por você me pedir isso. Ele se encheu de orgulho de falar, pô, o cara quer mesmo esse poder, ele quer essa presença, ele ficou assim, vamos dizer, honrado até, de, puxa vida, é isso que é maravilhoso você querer isso, tá? De pedir tanta coisa maravilhosa. Então, novamente eu quero dizer que as pessoas se contentam com o 30%, a grande maioria, depois um pouco mais, é que chega só no 60%. O 100%, gente, é um outro, que não quer. Pessoa... Amanhã eu vou explicar melhor sobre isso, como que você vai chegar no 60%, com mais detalhes, ficam sintonizados. E quem não puder, vai pegar um ensino lá no site, tá? Porque a pessoa só sabe pedir pouco para Deus. Só sabe pedir pouco para Deus. Porque se você começar a buscar Deus, você vai querer o que Deus quer. Essa que é a chave. Como é que eu quis trazer o dele aqui? Porque eu recebi a vontade dele, passou a ser a minha vontade. Eu não tenho mais a minha vontade própria. É a vontade dele que é colocada aqui. É essa que é. Se você vai buscando Deus, você vai tendo a vontade de Deus. Ok? Então, é isso aí. As pessoas, elas pedem pouco, mínimo, a xepa da feira. Se contentam, Deus não vai mesmo dar. Porque você tem que se posicionar para você receber mais. E pedir. Que é isso que Deus quer. Porque você precisa ter o Espírito Santo agindo em você. Por isso que você tem que orar muito em línguas. Passar tempo. Ora de noite, minha gente. Mas se você orar todos os dias 2 horas. Naquela época que eu vinha para a igreja adorar o Senhor, porque teve uma época que era das... Sei lá, que a gente começava das 5 às 7, era, acho. Tem uma época que foi essa, outra época era das 7 às 9, 5 às 7. Quando eu chegava em casa, que eu arrumava a janta lá, não sei o quê, depois eu sentava lá, tipo 8 horas, 8h30, eu ia orar até 10h30 em línguas, né? De tudo que eu já tinha feito antes. Você tem que orar muito mesmo. Orar muito quer dizer, vai buscar Deus. Tá? Você sai de onde você está. Se não fica nesse, chove no molho 30%, você não sai disso. Você não entende Deus, você não ouve Deus, você não sabe a resposta, você não sabe o que fazer. E tem tanta coisa para ser resolvida. E para receber de Deus. Ele vai mudar a sua vida, mas não é assim. Você fica nisso, tá? Um coração bom, mas só fica com 30%.
Então pedir, ele diz aqui, peça, mas o pedir tem que ser com fé, não pode duvidar, porque senão você não recebe. Porque está escrito isso lá em Tiago. Se você pedir para Deus sabedoria, você peça com fé, porque senão Deus não vai dar nada, porque ânimo dobre, Deus não faz nada com essa pessoa. Nem sei se vai acontecer, né? Porque aí você começa a pensar e começa a falar. A tua cabeça comandando você, tem que mudar isso aí. Você não tem que duvidar coisa nenhuma, Deus faz e acabou, eu estou fazendo o que a Bíblia diz, eu estou orando, Ele está me transformando. Quanto mais você for buscar Deus, mais você tem a presença dEle. Mais Ele vai guiando você, mais você vai entendendo Deus. Menos você vai sendo do mundo, das mentiras, de tudo que bloqueia você. Ora para mim, para quebrar essas fortalezas. Não, eu não vou quebrar fortaleza nenhuma. Eu vou orar, a graça vai vir para você ir na tua casa orar. Você vai ter uma força e Deus vai te ajudar, vai melhorar. Ele vai te dar uma condição. E aí as coisas começam a melhorar, é isso aí. A importância é essa, tá? Então não pode duvidar, porque Ele já fez a provisão para você. Então agora vamos lá, João. Dê esse negócio aqui, João 16. Evangelho. Gente, ensino precisa mostrar tudo, porque é uma coisa com a outra. A Bíblia é o que o pastor... Agora vocês entendem o que o pastor David dizia? A Bíblia é igual um quadro que o pintor pinta, mas ele começa primeiro aqui, enquanto vai pintando uma pincelada aqui, outra aqui, não dá para ver forma, figura nenhuma. Parece rabisco, né? Mas depois que ele vai colocando, vai pintando e tudo mais, e as cores, e tudo forma o desenho. Até que ele faz a última pincelada. Ele não pode pôr mais nada, senão ele estraga o quadro. Então, são os versículos que se encaixam um com o outro e forma a mente de Cristo. A imagem de Cristo em nós. Por isso que você tem que ler Bíblia, acompanhar esses ensinos, orar em línguas, ficar em casa. Gente, jejum é bom porque você vai ficar mais espiritual. Quem mandou você parar de jejuar? Eu adoro comer. Então, é carne, você vai ficar só na carne. Você não consegue orar. Você não consegue orar, porque você não consegue. Então, eu acostumei levar uma vida assim, de jejum e oração. Desde aquela época que eu comecei a ir para os Estados Unidos, antes eu já fazia diferente, mas depois, constantemente, eu fazia 3 dias por semana. Só frutas na hora do almoço e na janta salada. Café da manhã eu comia pão, isso daí. 3 dias por semana. Depois, com o tempo, eu fazia 4 dias. Segunda, terça, quarta e quinta. Sábado, domingo, comia normal, mas pouco. Não comia carne. Nada de carne. Então, como é que você vai andar com Deus se você é só carne? Você nem consegue orar, meu filho. É isso aí. Vai dar dor de cabeça. Vai dar nervoso. Porque você vai sair desse âmbito carnal que domina você para entrar no espírito. Eu não tenho problema nenhum em dominar a comida. Isso ajuda você a dominar o pecado. Tá? Mas tem que estar orando, senão resolve. Porque até isso que o David ensinava, que até esses caras aí que, sei lá, faquir, não sei o que, é tudo coisa demoníaca. Eles fazem jejum não sei quanto, é só osso, deita em cima das facas, dos vidros, não acontece nada. Coisa demoníaca, afeta a vida espiritual. O jejum, nesse sentido, que você se entrega ao Espírito. Ou o seu Espírito está com Deus, ou o seu Espírito está com o diabo. Depende. Então, o jejum afeta. Porque eu, quando nasci de novo, toda sexta-feira era jejum. Mas por anos, por ano. Ninguém mandou, eu resolvi. Eu e minha mãe, nós fazíamos. Toda sexta-feira. Então, gente, é importante. Você quer andar com Deus, você tem que pegar um dia aí. Mas é que eu desmaio. Vai ser um dia só, amigo.
Quando você vê que você vai desmaiar, você já... Não, eu não quero morrer, você acha que você já vai morrer. Então você fica firme. Você é chilique. Não, é verdade. Faz-me rir, vai, bastante. Tá? Uai, você não está sentindo bem? Deita, meu querido. Deita, fica orando em línguas. Porque do chão você não passa. Se você cair, é no chão mesmo. Você já está lá bem aqui, ó. Se eu deitar aqui e cair aqui no chão, não vai ter mal nenhum, né? Então, valeu? Tá passando mal, deita. Pra você ver como você está na carne. Quer comer carne. Para com a carne. Tá? Faz jejum. Tá valendo? Ai, quando chegar... Ai, não, jejum, gente, pelo amor de Deus. Eu não gosto muito de falar e pôr pressão nas pessoas, que não é esse o objetivo. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Se você quer andar com Deus, o Espírito Santo te dá força. Como é que eu fazia isso? Ninguém estava mandando eu jejuar. E para traduzir aquele livro, eu traduzi em 4 meses. Eu fiz o ano inteiro, 3 vezes de 40 dias de jejum. Uma abstinência séria. Para eu ter a condição no espírito, porque o diabo não queria. Não teve um tradutor daquele livro que fez em 4 meses aquela tradução, porque o diabo não deixa. Mas Deus mandou eu traduzir. Então o Espírito Santo me ajudou. Foi sobrenatural. Que eu até esqueço que eu fiz isso, gente. Até esqueço que eu traduzi aquelas cartas. Foi um tempo, foi maravilhoso. Era um serviço que Deus mandou eu fazer. Agora é esse. Agora estou nesse aqui. Agora mandando lenha nesse. Para você ficar pronto para o dia do Senhor. Que Ele está chegando, hein? Ele quer encontrar os servos trabalhando, atuando no reino. Não é para ficar dormindo, não. Porque quem está dormindo, né? Está com a lâmpada apagada ou não? Se a lâmpada está acesa, você está trabalhando. Mas você está trabalhando para você, que jeito? Você quer construir o seu reino ou andar no reino de Deus? Então é isso aí. Bom, vamos ver o versículo aqui, 24 de João 16, ele diz assim: Oi, meus filhinhos, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Ele está falando de pedir o quê aqui? O Espírito Santo. Mas você tem que pedir com fé. João 16, 24. Tá? Não é para pedir duvidando. Peça com fé, sem duvidar, que é isso que vai acontecer. Não, eu preciso do Espírito Santo. Deus, meu Pai, me dá o Espírito Santo. Eu preciso que o Espírito Santo esteja atuante em mim. Eu não foi um dia que eu falei para vocês que lá em Belo Horizonte, o pastor Deus ajoelhou aqui na minha frente, mas ele não estava olhando para mim, ele estava olhando para lá. Ajoelhou aqui e falou: se fosse você, eu orava 1 hora em língua, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Foi para mim, eu soube. Nunca mais eu parei de orar 1 hora. Hoje foi muito mais. E eu ando na manutenção disso. Por isso que eu estou em pé aqui, tá? E recebo a revelação da palavra. Para eu viver e ensinar. Agora você não ora, né? É duro. No começo é difícil. Dá muito sono. Faz alguma coisa com a tua vida. Você tem que fazer alguma coisa com a tua vida, porque Jesus já te salvou. A parte dele ele já fez toda. Agora você tem que dar um jeito aí e ir para o Espírito Santo te ajudar. Então, você quer ou não? Eu até nem estou querendo muito, mas Espírito Santo, se você me tocar para eu querer, então eu vou aceitar. Cambarele, xabari. Ele vai vir, você vai. Você tem que entender que você precisa de Deus. Se você veio aqui, é porque você está querendo, gente. Alguma coisa está querendo. Quem está me assistindo aqui, alguma coisa está querendo. É isso aí. A chave é essa. Não fica esquentando cadeira de igreja, que isso não vai resolver a tua vida. Você tem que levantar e fazer. O que você pega? O que você pegou hoje? Então, você tem que fazer. É isso que vai mudar a sua vida. Tchau, carne. A sua carne não vai dominar mais você. Jamais, jamais. Eu não quero isso, eu não quero, não adianta que eu não vou, eu nem preciso disso, não quero nada. Eu me sinto tão bem com Jesus. Feriado, dia de domingo, qualquer dia de que os outros estão na festa. Olha, nós ficamos jejuando, eu e minhas filhas. Mas o Fernando, ele é sossegado, graças a Deus, ele ficava lá vendo a televisão dele, domingo, aqui em casa.
quando eu morava na casa ainda. Aí nós lá jejuando, e os vizinhos, gente, só no churrasco. E piscina, tibum. E nós no jejum, nós 3. Ei, orando, lendo Bíblia. Que nem zumbi andando para lá e para cá um pouco. É isso aí. E eu com isso? Eu que não queria estar naquele lugar. Se eu quisesse, eu estava morando lá. Eu saí. Por livre e espontânea vontade. A pessoa, mas nossa, sair de uma casa? Justamente, nem se você quiser me dar, eu não aceito. Obrigada. Eu estou muito bem onde eu estou e feliz. Ótima. Eu me sinto muito bem. Aí eu só fico num quarto, na minha sala que eu fiz. Dou uma rodada por lá, assim, mas pra quê? Em piscina, a última casa que eu tive, eu nunca entrei. Nunca! Aliás, nós podemos fazer um batismo lá, porque ela está lá ainda, sã e salva. Qualquer hora que precisar, hein, gente? Antes que vende, hein? Vamos fazer o batismo antes que chegue o frio também, né? Então, gente, você quer muita coisa do mundo. Ai, quando eu tiver dinheiro, eu vou voar com o Espírito Santo. Bem alto, igual a águia. Valeu? Então, peça o Espírito Santo. Vê Salmo agora. Aqui, como que Deus falou para Jesus, Salmo 2. Como Deus falou para Jesus pedir para o próprio filho dele. Salmo 2, versículo 7. Presta atenção. Olha só. Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações. Pede grande. Coisa espiritual, meu filho. Se você pedir coisa espiritual, você vai ter tudo. É acréscimo. É acréscimo. Tudo. E você vai ter as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Olha, é brincadeira isso? Isso aqui é uma profecia messiânica. Se refere a Jesus. Para Jesus pedir nos 4 evangelhos todas as nações para ele. É isso? Evangelizar. Pede, é isso? Vocês estão acompanhando o que Deus está falando? Isso é uma profecia messiânica que o Pai falou para Jesus. Pede grande, meu filho, todas as nações eu vou dar. E não, ele pediu mesmo, hein? E agora é para nós trabalharmos no reino dele que já foi implantado aqui. É para isso, você vai ver o que Deus vai te dar. Para você trabalhar no reino dele. Não pensa que ele vai te dar um leão para te comer lá na selva, não. Isso aí não é o plano dele. Então acabou. Nada. Ele vai te sustentar, ele vai te colocar no lugar que ele quer, com a condição dele, com a provisão. É maravilhoso. Quanto mais você faz o que Deus mandou, mais provisão ele te dá, não falta. Eu falo isso de experiência. Não tem como. Então, é isso que ele está dizendo aqui. É isso que nós temos que fazer, pedir grande. Tá? Então, presta atenção aqui. Aí, de repente, gente, olha essa aqui é benção, hein? Aí, vocês têm conta no banco, hein? Todo mundo tem conta no banco aqui? Diga amém. Amém. Uhul. Então, eu vou... Olha, eu fiz um depósito hoje na sua conta de R$1 milhão. E, então, já é seu, já está tudo falado lá, está tudo ok, porque eu fui lá, já até certifiquei, tá mesmo? Ah, então... Você tá, que bom, obrigada. Então, você chega lá e vai falar com o gerente, que você vai precisar fazer um saque. Aí você fala, ai, seu gerente, o senhor sabe como eu sou uma pessoa tão boa, o senhor sabe que eu não sou nada de gananciosa, olha, o meu coração é bom, eu ajudo os outros, mas você sabe, ai, mas será que daria, por favor, para você permitir que eu faça um saque aí, um pouco só, até nem precisa tanto. Será que não pode ser? Eu nem estou exigindo tanto, porque eu não sou tão orgulhosa assim, mas também se você me deixar eu sacar um pouquinho, já está bom. Isso você tem R$1 milhão. Você vai lá que nem um mendigo. Você vai lá que nem um mendigo num banco, ajoelhar, pedir pelo amor de Deus, dar 1000 satisfação para pegar uma miserinha. Isso é um exemplo.
Como é que você se reporta com Deus, que quer que você peça o grande para você servi-lo? Não, você quer ter o grande para você andar com os ímpios? Depois você vai se desbarrancar lá, eu já vou avisando, hein? Você vai cair com eles. Porque a hora que você vai começar a usufruir da glória que Ele te deu, acabou o tempo. Você cai. Então não adianta. Porque Deus dá. Deus dá. Agora você tem que saber receber para servi-lo, porque quando Ele dá é grande. Entendeu? Então precisa saber pedir, aqui no caso. Porque você não precisa pedir para ninguém para sacar o que é seu e acabou. Ô, gerente, eu tenho 1 milhão aí, eu vou sacar e acabou. Então, mas eu já tenho que... Eu explico. Eu vou usar para isso, para aquilo, pode escrever aí. Eu estou precisando. E acabou, e fim de papo, o dinheiro é meu e eu vou tirar. Está aqui o comprovante, vai ser pago dessa maneira, e acabou, e fim de papo. Então, isso é a graça que você tem. Você não precisa ficar querendo mendigar. Oh, Deus, só um pouco, 30%. Miséria. Ai, Deus, por favor. Ai, eu pedi errado. Quando foi para comprar aquele apartamento, daí o Fernando falou assim, vai ter que vender o seu carro, é 0 quilômetro, tinha acabado de comprar. Porque vai entrar todo o que é dinheiro para comprar esse negócio aí, que enfim. Aí eu falei, ai, que bom. Então, Senhor, meu Deus, que apareça agora um comprador, e ele veio. Mas também, o Fernando pode comprar qualquer chimbica, aí tá bom. Pois não é que ele me compra um Passat velho, meu Deus, aquilo tinha ficado na chuva lá fora, entrou água, e o tanque do álcool estava furado. Oh, tá. O Deus depois falou para mim, mas você pediu errado. Ué, ele deixou para ver, pede errado que você vai ver o que você vai ter. Você quer qualquer porcaria, é o que você tem. Porque Deus só dá o grande. Aí eu fui tratar de me retratar. Aí chegou um cara lá com o Fernando, na empresa que ele trabalhava, e a empresa que ele trabalhava fazia negócios com a empresa dele, era outro engenheiro lá. E aí ele veio e falou assim, Fernando, você sabe, eu tenho um Passat, era o último modelo. E esse meu era velho, esse tal. E então, sabe que eu estou precisando de um carro velho, porque a empregada é que leva as crianças, ele é de São José do Rio Preto, São José dos Campos, e é ela que leva as crianças na escola, mas eu não quero dar esse carro, tipo, era quase zero, tudo, o rádio já era digital, eram umas coisas meio assim, sofisticadas. Isso aí era 1986, gente, esse tempo. Mas era o carro do ano, tipo, esse Passat. Aí, então, eu estou precisando de um carro velho, você não quer ficar com esse carro? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, gastei tudo lá para comprar esse apartamento, acabou que eu estou com esse carro velho. Mas é isso aí que eu estou precisando. Eu estou precisando desse carro velho. Eu já tinha mandado arrumar o tanque e tirar o fedor de dentro da água que tinha entrado lá, mais ou menos. Aí ele falou assim, não, quer saber, me dá esse carro velho, você fica com ele, mas você vai pagar o dia que você puder, porque eu nem estou precisando, e está feito o negócio. Vocês acreditam nisso? Então, isso é Deus. Porque o negócio do apartamento foi Deus que fez. Eu já estava fazendo o que Deus queria. Se você ficar orando todo dia, meu bem, você vai aprender a orar, porque o Espírito Santo te ensina. Essa que é a chave. Você tem que buscar Deus todo santo dia, ler a Bíblia todo santo dia, em primeiro lugar da sua vida. Se você puser Jesus em primeiro lugar, você tem tudo. Tudo vai ser acréscimo. Hoje eu não estou bem. Então, vai se enterrar. O que você quer? É isso que você quer? Não. Então levanta e vai orar. Arranca esse diabo da tua vida, não precisa ninguém ficar fazendo nada para você. Eu nunca tive ninguém para ficar arrancando meus diabos, não. Sabia? Eu ia orar, lia Salmo 67, para sair tudo que é diabo da minha vida, eu clamando o sangue de Jesus, já aprendi logo que era sangue de Jesus. Mas você deixa. Eu estou tão... Que é isso, gente? Você tem condição que você nasceu de novo. Você não quer a tua carne, você está dando muita carne para a tua carne. Para de comer um pouco, você vê com ela ficar fraca. E no shopping para quê? Não vai comer, não vai no cinema, não vai comprar roupa, não vai fazer nada, nem um docinho, nem café. Então, fazer o que lá? É prazer, eu não vou ter nenhum. Então, fica em casa orando. Vai acabar tudo que é esse prazer na tua vida. Que você pode ter com moderação quando você souber que pode.
que é você que manda. Não a tua carne que manda em você. Vulnerável. Vocês estão me acompanhando? Então, é isso aí que o Senhor está falando. Então, isso aqui não é pedir com simplicidade de pobreza, a cabeça que não quer, sabe assim, não entende que Deus já fez. Jesus já fez tudo. Ele falou, peça. Acabamos de ler, peça o Espírito Santo, ele é grande. Peça. Você tem que viver com o Espírito Santo. Ora muito em línguas. Leia a Bíblia, você vai ver a tua vida. Nunca mais vai ser vazia. Você vai saber ressachar o diabo, tirar o diabo, você vai comandar, você vai ter autoridade, você vai saber usar. Você vai ter unção com a autoridade, que está no teu espírito, vai ser liberada. Você vai ter visão no espírito, saber como é, que funciona as coisas. Qualquer coisa você sabe, isso não, isso aí, já sei o que é isso. Isso aqui, isso aí tá bom? Não é bom você saber? Ou você ser cego e tá tudo, embarcar na bobeira? E fazer uma oração que não tem retorno? Então, vai ficar nos 30%, tá? E não vamos nos esquecer que Josué, ele pediu uma cidade como herança. Quando ele chegasse lá, que ele foi lá ver tudo. Ele falou, eu vou querer esta cidade. Quando ele chegou lá, a cidade foi dele, herança. Pediu grande, coisa boa, lugar bom. Então você tem que saber usar a herança que você tem, que é Cristo Jesus. Você é co-herdeiro com Ele. Anda com Deus que você vai ver as coisas mudando. Não é querer pegar coisa com Deus para você viver aqui no mundo. A tua vidinha, sem Deus, carnal. Não, isso, gente, você vai dar com a bunda na água. Não tem futuro isso. Não tem, depois você não vai ter o maior, que é Deus. Veja Provérbios, então, vamos ver aqui, versículo 29. Não, capítulo. Provérbios. Gente, vocês estão aprendendo alguma coisa? É isso aí. 29, e nós vamos ver o versículo 25. Olha isso. Veja só. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Só vou falar uma coisa, você não pode ficar com medo de uma pessoa e confiar em Deus ao mesmo tempo. Não. Para confiar em Deus, você não tem que ter medo de ninguém, de nada e nem do diabo. Porque medo é o diabo. Ai, aquela pessoa vai acabar comigo. Não é nada, olha. O que poderá o homem fazer com você se Deus está com você? Não é isso que diz em Salmos? Então não pode fazer as duas coisas juntos, tá? Então nós temos que fazer igual fez Eliseu. Estava aquele bando de profeta lá, filho dos profetas, eles eram profetas, e só tomando conta dele. Ele não teve medo nenhum. E que se dane, eu vou até o fim e vai acontecer o que eu quero. Beleza, hein? Você não tem que ter medo, não. Não se subjugue ao diabo, porque medo é diabo, medo das pessoas. Medo das pessoas? Pra quê? Que diabo que pode acabar com você? Ele tem medo de você, porque você tem a unção. Você é poderoso, eu não vou ficar perto. Ele já se manda logo. Ele não tem chance, tá? Então, a primeira fase do exame final foi o quê? Quão longe você vai chegar na sua caminhada? Como Eliseu. Quão longe? Você vai só aqui? 30%? Ou você vai conseguir ir até o fim? É isso que... Ou você vai ficar satisfeito? Com pouquinho? E vai ficar sentado. Até o fim da vida. E por toda a eternidade. É isso que você vai ter. E Deus nem pode expandir também as bênçãos dele para a tua casa, para a tua família. Porque está só com 30, está muito pouco. Tem que ir mais. Desse jeito, com 30%, o terreno é bom. Mas nunca vai ser o suficiente. Então, o segundo é pedir, né, gente? O segundo você tem... Agora nós vamos ver a terceira fase. Vamos voltar lá. No 2 Reis.
Segunda Reis. Vamos lá. Versículo 10, nós estamos acabando, gente. Está valendo? Então, eu creio que o Espírito Santo está encorajando você. Porque tem tudo para você na vida. Você está escutando o evangelho verdadeiro. A própria Bíblia está falando aqui conosco. Como que nós vamos ter a abundância que Jesus prometeu? Então veja, o versículo 10. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste, todavia agora, se me vires, pode riscar. Ver, agora a terceira fase é ver. Quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não me vires, não será. Agora é o último teste. Agora é o que você escolhe olhar na tua vida. Você que escolhe, você olha para quê, para onde que você está olhando. O que você está buscando? Gente, Deus foi tão bom, porque eu pedi tanto para Deus, que era a vontade dele. Eu orei em cima da vontade dele, para trazer o Dave. Mas foi tão bom que Deus permitiu esse homem entrar dentro da minha casa. E eu trazer os pastores que vinham na conferência para almoçar lá, junto com ele, porque eu achei o máximo. Isso que eu vivo, que eu aprendi, estou aprendendo. Não aprendi tudo, aprendi um tanto e agora cada vez eu aumentando mais. Porque eu achei que eles poderiam ficar perto dele e pegar mais, mas eles não pegaram nada, sabia? Caíram tudo. Uns já morreram até. Olha que Deus maravilhoso, o que ele faz? Deu mesmo. A pessoa que sabia andar com Deus, que tinha experiência para ficar junto. Tá? Maravilha isso daí. Então essa fase agora, essa terceira fase, mesmo que nós tenhamos ido bem na primeira e segunda, eu vou continuar indo, tudo bem, coração tá bom, e depois eu vou pedir, mas se eu não olhar certo, eu não vou ter o 100%. Vai precisar desse final. Isso é chave, hein? Isso é chave. Você tem que olhar certo. É isso que ele está mostrando aqui. Lembra, Pedro, quando Jesus, naquela tempestade, eles lá no meio do mar, e Jesus lá orando de noite, na maior escuridão. Como é que Jesus enxerga, sai daquela escuridão, não tinha lanterna, não tinha nada, gente. Estava tocha de fogo, coisa nenhuma. E vem andando naquelas águas tumultuosas, tudo lá, tempestade, e Jesus lá. Para ele era igual o chão aqui. Ele é a luz, né, minha gente? Ele mesmo iluminava. Tanto que naquele temporal, naquela ventania, eles lá no barco viram Jesus e acharam que era um fantasma. Jesus, se é você, me faça ir aonde você está. Ordena que eu possa ir. Então, ele olhou para Jesus e foi fazer o impossível, porque só ele, além de Jesus, andou sobre as águas. Isso é um espetáculo, cara. Até hoje ninguém andou sobre as águas. Só ele andou sobre as águas. Ele olhou certo, ele pediu grande coisa. Se é você, me manda ir aonde você está. Me ordena. E Jesus ordenou, e ele foi. Então, ele estava indo, ele estava conseguindo, mas ele não estava pronto ainda. Isso eu vou ensinar amanhã. Ele não estava pronto. O que acontece? Ele vai começar a afundar, porque tirou os olhos da visão correta. Quando você tirar os olhos do lugar certo, que você tem que mirar, você não vai chegar no 100%. Qual foi a visão que Deus me deu lá atrás, que eu ainda nem tinha conversado com o Dave ainda? Outra visão que Deus me deu. Foi maravilhoso. Olha, eu estava orando de olhos fechados, ele me deu uma série de visões. É todo o meu ministério até eu chegar aqui onde eu estou. E ainda tem o resto, né? Ficar lá e no fundão do mar, tem outras coisas. Mas tudo bem. Ele falou assim, olha, era 2 montanhas, uma aqui, uma lá, e o vale aqui no meio. Ai, pelo amor de Deus, o precipício, Cristo Rei, só de olhar arrepia. E um cabo de aço igual do circo. Já viu aqueles negros com essas comprinhas no cabo de aço? Dá até aflição da gente ver eles fazendo. Pois, ai, Jesus, mano. Pois era aquilo. E aqui tinha assim, igual no circo. Aquele pedacinho
para pôr o pé ali. Ele estava desse lado e eu aqui. E ele falou, Ana Maria, eu olhando para ele, agora nós vamos atravessar esse cabo de aço. Você está me enxergando? Eu estou. Pois é, então, agora olha para o fim lá, do outro lado na montanha, lá, o fim do cabo de aço. Você está me enxergando lá? Ele falando, eu estou. Então, eu vou, me dá a mão aqui. Aí eu dei a mão. Então, você está me vendo? Está com a mão? Estou. Então, o próprio Jesus me treinando. Agora, nós vamos andar aqui, eu estou com você. Você está sabendo? Não, eu estou sabendo. Pois é. Mas agora, você não vai me ver. Você está me vendo? Não, não estou. Então, mas você está me ouvindo? Eu estou com você, certo? Então, agora você vai me ver de novo. Ele aparece de novo. Aí ele falou assim, então agora você vai andar aqui, você não vai me ver, mas você sabe que você está de mão dadas comigo. Mas olha, não olhe para trás. Não olhe para nenhum lado e nem para baixo, porque você cai e vai acabar a tua vida. Você me viu lá do outro lado, você fica olhando para mim lá, mas você sabe que eu estou aqui com você. Você está me ouvindo? Eu sim. Então vamos começar? Está pronta? Eu estou. Eu estava confiante porque ele estava comigo. Mas ele desapareceu. E eu fui andando. Mas só olhando para ele. Só olhando para ele. Mas no meio era, gente, vento, não era fácil, era longo o negócio. Mas eu não desviei dele que estava lá. Até a hora que eu cheguei lá, ele me pegou com as duas mãos. É o 100%. Se você tirar os seus olhos de Jesus, você nunca vai ter o 100%. Você nunca vai fazer o que ele quer. Porque para você ter o 100%, você tem que fazer o que ele quer na sua vida. Mas você tem que andar com ele. Isso é a sua comunhão com Deus. Gente, isso foi em 1987. Essa visão, como é que eu não esqueço nenhuma? Porque foi uma visão verdadeira. No espírito, mas é uma visão. Quando Deus te dá uma visão, você nunca esquece. Ela mantém você. Porque é uma palavra rema, é viva. Deus, ele quer fazer isso com você. Então, se você ficar só com ele, ele vai começar a se envolver com você, porque você está se envolvendo com ele. Esse que é orar. Isso que é orar. Né? Blá, 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 blá. Fecha a Bíblia, vai embora, acabou tudo. Não, isso é religião. Tá? Então, Pedro ia indo muito bem, mas ele começou a afundar, porque o que ele viu fez ele afundar. Ele tirou o olho de Jesus. O vento, aquelas ondas, aquela tempestade. Então, gente, é preciso ter um coração bom para ter os 30, os 60 e os 100, aonde retém a palavra. É isso que falta, gente. A palavra está na tua cabeça, você nem sabe. Ou você fica falando, mas como é que você pratica isso na tua vida? Qualquer situação da tua vida real é para aplicar a palavra de Deus do dia a dia. Você vai tomar banho, acabou a água, e agora? Como que você vai aplicar a palavra aí? Como que você vai fazer? Ah, vai fechar tudo, não sei das que, não sei do que. Você vai orar. Deus vai dar uma luz, uma situação aí. Você vai ter paz, você vai ter calma. Vai ter uma válvula de escape para isso. Seja o que for. Qualquer coisa. É para você praticar. Vocês estão acompanhando? Então, quando Josué atravessou o Rio Jordão com o povo, Deus falou para ele, agora você põe os seus olhos na arca e não tira os olhos de lá. Essa foi a ordem, porque a arca é onde Deus estava. Porque se ele tirasse o olho da arca, ele já ia para o lugar errado. E não ia para onde Deus ia mandar, para o primeiro lugar, que era ir para Jericó. Com certeza ele ia para outro lado. Entendeu isso? Você tem que aprender. Isso daí, pôr os olhos em Jesus, é ficar prestando atenção no que a Bíblia diz, orando em línguas. Se ele só falou para você orar, é por aí. Isso já é uma fala, já é uma palavra rema, já é uma visão. Falou?
Então começa por aí, o resto vai vindo cada dia. Valeu, queridos? Então é isso, amanhã vocês não percam. Vocês nem sejam doidos de perder esse ensino de amanhã, porque é o máximo. Eu nem sei se eu vou conseguir dar todo num dia, porque o ensino é algo extenso e precisa ser explicado, não pode deixar pela metade. Talvez eu faça em 2 partes. Então vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Na sexta, Senhor nosso Deus e Pai, eu apresento esses pedidos que estão aqui. Eu apresento, Senhor, a chave desse carro. Senhor, essa situação, o que for que cada um está precisando, que é com a minha imposição de mãos, com a unção de Deus que está em mim. Agora eu confesso bênçãos para todas estas situações, estas vidas, as pessoas, e repreendo a ação maligna agora de Satanás aqui, com seus demônios, causando males, danos para estas vidas, para qualquer situação, e tudo se torne bênçãos, um milagre acontecendo agora, meu Deus e meu Pai, sobre estas situações, estas vidas, eu creio, em nome de Jesus. Por isso esta oração é estendida para todos que estão fisicamente aqui, os que estão em casa, pelas necessidades de cada um, ó Deus meu Pai. Agora, o teu olhar de bondade, de misericórdia e amor por cada um. As tuas bênçãos descendo e tocando, atendendo às necessidades de cada um, abençoando esses corações. Em nome de Jesus, porque ninguém vai sair daqui do jeito que entrou. O Senhor está abençoando, o Senhor está agindo. E eu creio que fortalezas estão caindo nas mentes, barreiras estão sendo destruídas espiritualmente, e todos sendo abençoados com a tua paz, com a tua graça, meu Pai, para eles avançarem no teu reino e receberem o maior e o melhor que você tem para cada um. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, meu Pai. Aleluia, os enfermos sendo curados. Senhor, os casais que estão em conflitos, as famílias que estão divididas, agora mesmo sendo abençoadas, havendo restauração e união. Os que estão envolvidos em vícios de drogas, bebidas, sexo, roubo, seja o que for. Senhor, agora eles estão sendo libertos. Eu te agradeço, eu te bendigo, Senhor. Você agindo nas finanças, nos negócios, abençoando, Senhor, para que tudo seja resolvido. Senhor, tudo está acontecendo agora, com o teu poder sendo liberado aqui através dessa oração. Eu agradeço a tua presença aqui conosco, agindo e abençoando, e nada vai faltar para ninguém. A tua provisão liberada, Pai, atendendo todas as necessidades de todos que estão aqui, em nome de Jesus, nesse momento. Por isso nós te louvamos, Pai. Nós agradecemos esse local que o Senhor nos deu para nós congregarmos. Te louvamos por esse centro comercial. Oramos bênçãos para esse centro comercial. Senhor, que hajam conversões, e que tudo que é mal, tudo que não é de Deus, que suma desse centro comercial, que haja uma boa administração, Senhor, para que tudo corra bem, todos que têm os seus negócios aqui, Senhor, todos que entram para fazer negócios, que entram nesse centro comercial, também sejam abençoados, que os negócios melhorem aqui, que haja conversão do povo do centro comercial, em nome de Jesus. E eu oro agora, Senhor, pela paz do nosso país, e que esse país, Jesus, nós confessamos, é teu, que haja conversão, que as igrejas sejam renovadas com a palavra de Deus, que haja um forte clamor dos crentes brasileiros para que eles conheçam a verdade e sejam libertos de toda mentira e religião, para que o Espírito Santo venha agir, comandar todas as igrejas, os cristãos, e haver mais e mais conversão, para te esperar, Jesus. E nós oramos por todas as nações do mundo, deste planeta, para que sejam todos abençoados, que haja paz, principalmente no Oriente Médio, em Israel, para todos os árabes, que eles sejam convertidos, para os judeus lá em Israel, que sejam abençoados, que haja paz. Sim, meu Pai, nós oramos para todos, que haja paz, que essas guerras cessem. E eu clamo o sangue de Jesus para a moradia de todos aqui, onde cada um mora, cada bairro, cidade, estado, país, onde cada um está
agora ligado conosco, seja abençoado e protegido contra todas as catástrofes climáticas que estão vindo por aí. Senhor, que haja segurança, que haja proteção para as famílias, todos daqui presente, o local que cada um trabalha, a escola onde os filhos estão, pessoas que trabalham nas escolas que sejam protegidos e as igrejas sejam protegidas contra os terroristas. Em nome de Jesus eu clamo o teu sangue, meu Pai, e creio que a sua proteção está com a guarda para todos, e nós te agradecemos, ó Deus, nosso Pai, e te louvamos. Nós queremos, Senhor, de todo o coração, Senhor, na tua presença, agradecer mesmo o que o Senhor está fazendo conosco através da tua palavra, que é a verdade, que todos, cada dia mais conheçam a tua palavra. Por isso nós queremos agora sim, Senhor, com toda reverência te dar toda honra, toda glória e toda adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus. Os santos da igreja todos juntos dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe o seu final de sábado, sua chegada em casa, sua noite de paz, e que você comece a semana com as bênçãos de Deus grandiosas, em nome de Jesus. E até o próximo culto, que eu estou esperando você, amém?